sociais volta ao centro das atenções. O Supremo Tribunal Federal marcou para o dia 10 de junho o julgamento dos recursos apresentados pelas Big Techs contra a decisão que ampliou a responsabilidade das plataformas pelos conteúdos publicados por usuários. As empresas alegam riscos à liberdade de expressão e pedem regras mais claras para a remoção de postagens. Já os defensores da mudança afirmam que as plataformas precisam ter mais responsabilidade no combate a crimes e conteúdos ilegais. Para entender o impacto dessa discussão e o que pode mudar na atuação das Big Techs no Brasil, a gente conversa agora com Paulo Vidigal, que é especialista em direito digital e diretor do Instituto Brasileiro de Inovação e Regulação Aplicada. Paulo, muito bom dia. Afinal, a regulação das redes é uma forma de proteger a sociedade dos crimes digitais ou representa um risco real à liberdade de expressão? Bom dia, Neila, tudo bem? Muito obrigado aqui por me receber. É um prazer fazer parte desse debate. É um debate que não é novo, mas ainda assim é complexo. Então, eu acho que vale a gente fazer um panorama para descobrir de onde partimos e onde hoje estamos e quais são os desdobramentos desse debate. Então, de maneira a retomar aqui todo um histórico brasileiro de regulamentação desse tema. Então, vamos lá. Primeiro, como ponto de partida, a gente tem que lembrar que desde 2014, o Brasil tomou uma opção legislativa por um caminho. Ele decidiu o seguinte, lá com o Marco Civil da Internet, que inclusive foi uma lei muito debatida, uma lei que durou aí anos de elaboração e contou com participação dos mais variados setores. Essa lei estabeleceu basicamente o seguinte, que nós, usuários, poderíamos livremente submeter as nossas ideias, as nossas opiniões, os nossos entendimentos em redes sociais, em plataformas digitais, e que não haveria nenhum controle prévio desse conteúdo, mas que as plataformas teriam de atender ordens judiciais que considerassem aqueles conteúdos como indevidos, como ilícitos. Então, esse era o regime que vigorava até então. O ano passado, a gente teve esse julgamento do STF, que foi um julgamento aí paradigmático, que basicamente transformou esse nosso regime. É claro que a gente pode ponderar se o judiciário seria a melhor via para esse debate, ou se precisaríamos, por exemplo, de uma nova lei, como é o caminho habitual, né, uma discussão no Congresso Nacional sobre esse tema, mas fato é que o STF decidiu seguir por um caminho que inverteu essa lógica e fez com que as plataformas digitais passassem a ter uma responsabilidade prévia, ou seja, um dever de cuidado de impedir que determinados conteúdos circulassem livremente em suas redes. Então, agir antes de qualquer ordem judicial. E aí, claro, como você já antecipou, o que esse debate provoca é essa reflexão. Como sociedade, será que a gente prefere um modelo em que você tem uma ampla liberdade de expressão e no momento posterior você pode ter uma remoção desse conteúdo, ou a gente prefere um modelo em que as plataformas já estariam fazendo essa espécie de censura, esse controle, esse filtro anterior, não dependendo do judiciário para dizer o que é ilícito ou o que não é ilícito. Então, esse é o debate que se coloca agora, que ganhou esse novo tom por ocasião agora da edição dos decretos do Poder Executivo, que basicamente operacionalizaram essa lógica definida pelo Supremo Tribunal Federal. Lembrando que, como você colocou, o julgamento do STF ainda está na pendência desses recursos que vão ser apreciados logo menos. Bom, Paulo, as Big Techs, no fim das contas, elas estão sendo responsabilizadas pelos conteúdos ilegais ou estão sendo transformadas em censoras, responsabilizadas por ser as censoras da internet? Perfeito. A lógica é que essas plataformas elas têm de exercer chamado dever de cuidado, ou seja, elas têm de tomar medidas ativas para evitar que esses conteúdos
conteúdos relacionados a crimes graves, como terrorismo, como incitação, auxílio ao suicídio, como práticas discriminatórias, crimes contra as mulheres. Então, essas plataformas têm que tomar medidas ativas para prevenir que esses conteúdos eles circulem livremente. Então, realmente, você inverteu essa lógica e, claro, na prática, como você operacionaliza isso? Você, enquanto plataforma, por temer descumprir esse dever de cuidado, é possível e até é esperado que você acabe censurando determinados conteúdos, porque, de fato, há uma imensidão de conteúdos que circulam, então é até difícil você fazer esse filtro, e aí o risco é que você acabe sendo conservador demais para não assumir essa responsabilidade e que isso acabe provocando uma espécie de censura, porque nós, usuários, estaríamos limitados em relação àquela livre circulação de conteúdos, como era o paradigma anterior estabelecido lá pelo Marco Civil da Internet de 2014. É complicado, né? Porque nós estamos deixando nas mãos das Big Techs a responsabilidade de definir o que é certo ou errado, né? De censor mesmo, né? De escolher o que vai ser publicado ou não. E estamos num ano muito importante, que é ano eleitoral. E em ano eleitoral, as Big Techs vão acabar definindo o que vai e o que não vai ser publicado. E aí essa decisão, na sua opinião, pode levar as plataformas a removerem os conteúdos em excesso por medo até mesmo de punição? Com certeza, Neila. O que acontece é que, no nosso mundo do direito, você sabe que advogado é famoso por responder depende, porque a verdade é que existe uma zona cinzenta muito importante na análise desses conteúdos. De repente é ofensivo para você, pode não ser para mim. Então existe uma subjetividade importante e que é difícil você operacionalizar isso em linguagem, lembrando que plataformas operam na lógica do 0 e 1, na lógica do sim ou não. Então, há uma complexidade técnica importante em traduzir essa regra jurídica em controles técnicos, e isso, novamente, não é uma solução perfeita, não existe, na verdade, solução perfeita, e ela pode criar suas externalidades, né, seus efeitos não pretendidos. Um deles é justamente esse: se as formas acabarem por não quererem assumir essa responsabilidade, né, por temerem, na verdade, errar nesse dever de cuidado, já que elas não se confundem com o poder judiciário, ou seja, não têm a vocação para julgar o que é certo, errado, o que é lícito ou ilícito. Então há o risco, de fato, que ao dar concretude para esse dever de cuidado, você possa errar, pecar pelo excesso e, de fato, promover uma remoção massiva de conteúdo que vaziar as redes de opiniões, de visões múltiplas. E foi uma característica notória aí da internet. Acho que a internet surgiu para ser livre e para possibilitar vozes. Agora, talvez a gente esteja vivendo um outro paradigma que vai ser uma internet mais controlada e menos plural nesse sentido. A gente pode esperar, então, uma avalanche de ações na justiça agora nesse ano de 2026, se de fato isso for julgado, porque, poxa, quem é que vai decidir o que pode ou o que não pode permanecer no ar? O judiciário, as empresas de tecnologia, o Congresso? Quem vai ser o definidor? No final das contas, se eu entendo que aquele meu post, aquela minha postagem na internet, ela é legítima, eu vou acabar entrando com uma ação na justiça, porque, poxa, a Big Tech não é responsável por entender se o cidadão brasileiro deve ou não deve ter acesso ao meu conteúdo. A gente pode compreender que vão ter muitas ações na justiça a partir disso? Olha, Neila, nesse aspecto, acho que não mudou muita coisa. Antes a gente tinha muitas ações voltadas à remoção dos conteúdos, porque, como eu falei, no paradigma anterior, né, no regime anterior, era preciso uma ordem judicial para ordenar a remoção daqueles conteúdos, e agora a gente migrou para o outro oposto, ou seja, agora usuários que entenderem que os seus conteúdos deveriam permanecer na rede poderão também recorrer ao Poder Judiciário para pretender
essa restauração, vamos dizer assim, dos seus conteúdos. Então, não tem muita saída nesse sentido. Acho que o Poder Judiciário brasileiro ele já sofre com um volume excessivo de ações e agora, de fato, a gente vai ter também o desaguar dessas causas lá no Poder Judiciário para a solução dessas questões que, como eu falei, existem de forma cinzenta, então, de fato, não me parece que vai haver uma solução que vai agradar o usuário, sempre vai haver quem se sinta lesado por uma opção de remoção ou de preservação de um conteúdo online. Então, nesse sentido, acho que essa migração de regime de fato, não favorece para que a gente tenha menos ações judiciais. Pelo contrário, acho que vamos ter, como você identificou aí, um volume importante dessas ações aparecendo no judiciário. Paulo, esse modelo de regulação que a gente está se adaptando, se aproximando, é um modelo de regulação próprio que estamos criando ou a gente está se aproximando de modelos de regulação de outros países, da Europa, por exemplo? Perfeito, Neila. Sim, estamos nos aproximando um pouco do modelo europeu. Acho que partimos de um modelo americano, mais voltado à preservação da liberdade de expressão, e agora a gente passa a falar desse modelo que ela maior desses intermediários. É até importante a gente falar isso. A plataforma ela foi concebida como intermediária, ou seja, um local, um ambiente que hospeda conteúdo de usuários. A princípio, ela não teria essa vocação de fazer essa moderação de conteúdo. Claro que elas sempre agiram, essas plataformas, de forma diligente, porque ninguém quer que a sua própria plataforma seja um ambiente nocivo, um ambiente tóxico. Então, sempre houve termos de usos, regras de utilização, nunca foi, talvez, um terreno sem lei, como muita gente gosta de dizer, um faroeste, não. Na verdade, sempre houve regras, porém, agora a ideia é que, de alguma forma, essas plataformas passem a assumir um papel que, por vocação, sempre foi do nosso Poder Judiciário, de dizer exatamente e traçar, né, a linha entre o lícito e o ilícito. E aí sim a gente começa a ter toda aquela problemática que a gente comentou anteriormente sobre será que as plataformas farão um bom trabalho nesse sentido, ou será que é possível delegar a uma plataforma essa espécie de dever, ou ele estaria mais bem alocado no Poder Judiciário, onde ele nasceu, né, e foi concebido. Enfim, esse é o grande ponto aí que se coloca para a gente debater. Essa é a dúvida. A responsabilização das plataformas vai ajudar a combater as fake news ou abre espaço para restrição à liberdade de expressão, né? Foi o que a gente começou a nossa discussão aqui. Mas caso o Supremo confirme esse entendimento atual, o usuário comum pode ter mais dificuldade para publicar as opiniões polêmicas na internet, vai ser mais difícil publicar a minha opinião se ela for polêmica na internet a partir dessa decisão do Supremo? É claro que são cenas do próximo capítulo, então estamos tentando fazer aqui um exercício de futurologia, mas estima-se que sim, que como estávamos debatendo, que agora o nosso conteúdo ele vai passar por uma espécie de filtro. Então, se antes, no modelo anterior, esse conteúdo ele era tido como lícito, havia quase que uma presunção de boa-fé nesse sentido, vamos dizer. Agora existe esse dever por parte das plataformas digitais e, ao exercer esse dever, e claro, aqui é importante que a gente coloque, não podemos ser ingênuos, do outro lado não existe um ser humano analisando toda e qualquer postagem, isso seria humanamente impossível. Então, a forma como as plataformas vão exercer essa moderação, obviamente, ela é auxiliada por sistemas automatizados que conseguem detectar palavras-chave ou determinadas nuances de conteúdo e, claro, esses sistemas estão sujeitos a falhas, porque eles precisam ser calibrados e, muitas vezes, isso vem num exercício de tentativa e erro. Nem sempre você consegue conceber o melhor modelo a priori, até porque a gente está falando uma mudança de regime, então isso é bastante problemático. E também um outro ponto que acho que vale explorar,
aqui, Neila, é o fato de que essas mudanças, novamente, elas ocorreram talvez nos fóruns não adequados para tanto. Então, a gente está falando do Poder Judiciário cravando essa inconstitucionalidade parcial, ou do Poder Executivo decretando, emitindo decretos para regulamentar uma lei, quer dizer, tudo sem aquele debate mais amplo, mais demorado, mais detalhado que ocorreria no Congresso Nacional. E por que isso é relevante? Eu, como desenvolvedor de uma plataforma, uma coisa que eu procuro muito e que eu preciso é a chamada segurança jurídica, ou seja, quando eu estiver pensando o meu produto, a minha plataforma, eu vou claramente olhar para as regras postas e entender o que eu devo fazer. Agora, é bem complexo como quando esse tabuleiro ele se alterna no meio do jogo, porque daí eu tenho que fazer um exercício de correr atrás do próprio rabo, reconfigurar e tentar modificar algo que eu já tinha concebido. Isso é muito mais complexo e fatalmente pode levar a um cenário de maior erro do que se eu tivesse clareza sobre essas regras no momento em que eu estou pensando essa plataforma lá no início da concepção desse produto ou desse serviço. Muito bem, Paulo. Seguimos acompanhando, né, julgamento no Supremo Tribunal Federal em ano importante inclusive para a utilização das redes sociais em momento eleitoral. Paulo, obrigada pela explicação aqui para mim e para quem nos assiste. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Até uma próxima. Até.